Fumar é pecado? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? A Bíblia não fala se fumar é pecado, mas nos avisa em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que não devemos ser dominados por nenhum tipo de vícios. Fumar é uma atitude irresponsável com o corpo, porque pode causar muitas doenças graves. Outra coisa importante de se ressaltar é que fumar vicia. A grande maioria dos fumantes não consegue parar facilmente com esse vício, pois o corpo se acostuma ao fumo e quer cada vez mais. Nas primeiras semanas e até meses, muitos que tentam largar o vício sofrem dores de cabeça, tonturas, estresse, enfim. Outro detalhe, o vício distorce as nossas prioridades, porque ele pode tomar o lugar de Deus na sua vida, pois quem precisa fumar está viciado. Para algumas pessoas, fumar pode se tornar mais importante que a sua própria saúde ou pagar as suas contas. Falando em termos de saúde, fumar é mal para o nosso corpo. Nos últimos 50 anos tem sido provado que fumar causa muitas enfermidades, desde problemas simples até problemas gravíssimos como infecção da garganta, câncer na laringe, câncer nos pulmões e muitas outras doenças. Não é bom fazer coisas que destroem o seu corpo. 1 Coríntios 6, de 19 a 20, explica isso. A Bíblia nunca menciona diretamente o ato de fumar. Porém, existem alguns princípios bíblicos que definitivamente se aplicam ao fumar. Primeiro, a Bíblia ordena que não permitamos que nossos corpos se tornem dominados por coisa alguma. 1 Coríntios 6,12 declara: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O fumo, inegavelmente, causa forte vício. Mais adiante, a mesma passagem nos diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Já foi provado que fumar causa sérios danos aos nossos pulmões e frequentemente ao nosso coração. Pode o fumar ser considerado benéfico para a nossa saúde? 1 Coríntios diz que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Por acaso nós podemos dizer que fumar é verdadeiramente um ato com o qual podemos honrar a Deus com o nosso corpo? 1 Coríntios 6,20 diz que nós somos comprados por alto preço, por isso nós devemos honrar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Pode uma pessoa honestamente fumar para a glória de Deus? É claro que não. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós cremos que a resposta a essas três perguntas é um grande e redondo não. Como resultado, cremos que fumar é um pecado, não devendo então ser praticado pelos seguidores de Jesus Cristo. Alguns até argumentam contra esta visão, mostrando o fato de que muitas pessoas ingerem alimentos que não são saudáveis, que podem, da mesma forma, viciar e ser maléficos para o nosso corpo. Como exemplo, muitas pessoas são tão viciadas, mas tão viciadas em cafeína, que não podem funcionar sem a primeira xícara de café pela manhã. Mesmo sendo verdade, como isso faz do ato de fumar que ele seja algo correto? Afirmamos que os cristãos devem evitar a glutonaria e evitar o excesso de alimentos que não sejam saudáveis. Sim, os cristãos são muitas vezes hipócritas quando condenam um pecado e permitem o outro. Mais uma vez, como isso faz que o ato de fumar honre a Deus? Afirmar que fumar é pecado, não estamos afirmando que todos os fumantes não sejam salvos, não é nada disso. Há muitos
verdadeiros cristãos crentes em Jesus Cristo que fumam. Fumar não impede uma pessoa de ser salva, nem faz com que perca a sua salvação. Fumar não é menos perdoável do que qualquer outro pecado, tanto para uma pessoa se tornar um cristão ou um cristão confessar seu pecado a Deus. Está lá em 1 João 1,9. Com isso concluímos que fumar é um pecado, mas é um pecado como outro qualquer. Portanto, se você é viciado em cigarro ou qualquer outro tipo de droga, a palavra diz: vinde a mim como estais. Quem vai te libertar é o Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele pode perdoar outros pecados, Ele vai perdoar também esse ato de você fumar. E com certeza irá te libertar. A palavra do Senhor nos ensina: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não fique esperando, primeiramente eu preciso me libertar desse vício para depois ir para a igreja. Esse é um dos maiores enganos de Satanás, que faz com que você ache que é você mesmo que vai se libertar. Você só tem que dar o primeiro passo, caminhar em direção a Jesus Cristo. E é Ele que vai fazer esse processo de libertação. Amém?